Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha de catequese. Então hoje o 7º mandamento, não roubar. Aparentemente as pessoas, não roubar, beleza, já sei que é não pegar nada de ninguém, né? Não é só isso, né? A questão do não roubar. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar nesse mandamento é que tudo que a gente tem nessa terra é emprestado. Então, tem até um dito popular que fala que caixão não tem gaveta, né? Então, o que significa isso? Que a hora que a gente morrer, a gente não vai levar nada desse mundo. Tudo, sei lá, casa, roupa, joia, dinheiro, tudo vai ficar aqui. Então, é exatamente por isso que o que a gente tem nesse mundo é para ser usado da melhor maneira possível. Não é para os bens usarem a gente, é para a gente saber usar os bens que a gente tem. E de preferência usando também para ajudar as pessoas, pensando em fazer bom uso desses bens, não só para a gente, mas também para a sociedade de maneira geral, colocando esses bens, pensando no bem comum que a gente pode atingir através dos bens materiais que nós temos. Então, um exemplo disso, né, é, por exemplo, uma pessoa que tem uma chácara, né, ela passa o final de semana com a família dela nessa chácara, mas às vezes a igreja ali do bairro precisa de um lugar para fazer um retiro dos sacerdotes, enfim, dos paroquianos. Aí essa pessoa empresta essa chácara para essa igreja, para essa paróquia. Então, assim, o que ela está fazendo com isso? Ela está colocando a serviço da humanidade, colocando a serviço da sociedade os bens que ela tem. Não é aquela propriedade é coletiva, alguma coisa assim, não é isso. Mas ela está sabendo usar bem o que ela tem. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que tudo que a gente tem nesse mundo é emprestado, nada é definitivamente nosso. Então, pensando nesse sentido, né, nesse primeiro ponto, então o que exatamente traz esse mandamento não roubar pra gente? Então, claro, a primeira coisa é óbvia, né? É a gente não roubar ou tomar algo sem o consentimento, aquele emprestar sem falar pra pessoa, de algo que não é nosso. Então, tudo que é dos outros, a gente sempre pedir, se a gente quiser alguma coisa emprestada. Outra coisa que presume esse mandamento, então, pensando nessa parte de que tudo que a gente tem é emprestado e etc, né, é a gente saber usar os nossos bens, né, o bem que a gente tem, a serviço da humanidade, né, então saber ajudar as pessoas, especialmente os pobres, com o que a gente tem, então seja com esmola, se você recebe o seu salário, você tem o seu salário também de certa maneira é emprestado, você não vai levar ele quando você morrer, então quem sabe destinar uma parte do seu salário para ajudar as pessoas que têm aí alguma necessidade, que estão na rua, sei lá, ajudar obras de caridade, então sei lá, obras de caridade diversas, ONGs, vicentinos, instituições aí que ajudam também as pessoas pobres ou que de alguma maneira ajudam na evangelização. Então, o fato da gente ter bens materiais também até um pedido desse mandamento que a gente saiba colocar esses bens a serviço dos outros. E assim, ser generoso, né? Acho que essa é uma grande mensagem. Bom, o que também nos pede esse mandamento, né? A questão de pagar salário injusto, pagar salário justo, na verdade, para as pessoas. Então, se você é um empresário, se você tem uma empresa e você não paga salário justo para os seus colaboradores, para os seus funcionários, você está pecando contra esse mandamento, que é o mandamento de não roubar. E dependendo do valor do salário que você paga, talvez você esteja pecando até quanto não matar, né? Porque talvez indiretamente você esteja contribuindo aí para uma situação muito precária da vida das pessoas. Então, esse mandamento pede a gente isso, que sejam pagos salários justos. Se você não devolve o que é emprestado para as pessoas, você também está cometendo um pecado contra esse mandamento, porque você pegou e não devolveu, não é seu, né? Tem um ditado. Corrupção claramente é um pecado contra o não roubar, não preciso comentar sobre isso. Mas não só a corrupção, às vezes tem gente que critica aí os políticos que ficam roubando, né, que ficam se corrompendo, enfim, pegando dinheiro público, mas muita gente acaba na empresa que trabalha pegando coisa sem pedir também, coisa que é da empresa. Então, desde uma caneta até às vezes coisas maiores que da empresa que trabalha sem pedir para ninguém, sem falar com ninguém. Então, isso também é um roubo. Quando também a pessoa faz trabalho mal feito, então trabalhar mal, fazer o trabalho de qualquer jeito, procrastinar, ficar fazendo, enfim, isso também pode ser considerado um pecado contra esse mandamento, porque você não está fazendo bom uso do seu tempo, você está meio que roubando o tempo que você teria para fazer algo bom para os outros, enfim,
servir a sociedade através do seu trabalho, você está meio que roubando esse tempo para não fazer nada ou para ver site de fofoca. Então, assim, então isso também é errado. Ver o Instagram dos outros, né? Fraudes fiscais ou, por exemplo, falsificação de gastos, tudo isso também é um pecado contra esse mandamento, né? Tem até aquela frase de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, é justo o imposto que a gente paga? Não, não é. Eu sou totalmente contra, acho que é uma carga tributária excessiva, mas a gente não pode simplesmente não pagar imposto, ficar devendo as coisas, porque de alguma maneira esse valor que a gente está pagando vai ser usado para a saúde, para a educação. Então, se as pessoas estão usando mal esse dinheiro, aí já não é problema nosso. Mas a gente pagar o que é devido para o governo, a gente precisa fazer isso. A questão também de gastar excessivamente. Então, as pessoas, como eu falei no começo, né, que os nossos bens, o que a gente tem de bens nessa terra são emprestados, né? Então, se a pessoa gasta muito, compra sempre, enfim, roupas top de marca, tem ali vai nos melhores restaurantes, faz as melhores viagens, não é que é pecado fazer isso, não é que é pecado ser rico, né? Mas assim, gastar demais, sem necessidade, precisa passar por uma peneira que muitas vezes a pessoa pode estar entrando também nesse pecado do não roubar. Por quê? Porque às vezes ela está deixando de usar aquele dinheiro que ela tem bastante para ajudar alguém. Então não é que ela não pode viver no luxo, mas ela precisa, além de viver no luxo, ajudar generosamente as pessoas, né? O quanto que ela está usando esses bens que ela tem emprestados também para ajudar os outros, para servir, enfim, para servir a Deus através do cuidado com o outro, né? Através enfim, da caridade. Então, isso também é um ponto. Outro ponto, desperdício, desperdiçar comida, desperdiçar energia, qualquer coisa joga fora, roupa, etc. Também é um pecado contra esse mandamento. De novo, entra naquela questão que eu falei no início, de tudo que a gente tem nessa vida é emprestado. Então, o quanto que eu estou fazendo bom uso dos bens que eu tenho, que me foram emprestados, né, que eu ganhei nessa vida. Ganhei fruto do meu trabalho. Tá, mas de qualquer jeito, você vai morrer e vai deixar tudo aqui. Então, o quanto que você está fazendo bom uso do que você tem nesse seu tempo de vida. Causar voluntariamente prejuízo a alguém. Então, se você, por acaso, causou algum tipo de prejuízo financeiro a alguma pessoa que foi proposital, né? Isso também é pecado, tá? Você tá e ainda por cima não se oferece para pagar. Tipo, claramente é uma sacanagem. Não cumprir promessas. Então, quando a gente faz uma promessa, não importa se é financeiro ou não, e a gente não cumpre, a gente também está cometendo um pecado contra esse mandamento de não roubar, né? Porque a gente está ali, prometeu alguma coisa para alguém e não cumpriu, não devolveu. Então, é como se você estivesse roubando aquilo que você prometeu para outra pessoa. E, claro, tem a parte de roubar a dignidade de alguém. Então, não só roubos materiais, né, mas também roubos, digamos, emocionais, espirituais. Se através da escravidão, da pornografia, de falar mal das pessoas de uma maneira que acaba prejudicando a reputação de alguém, você está roubando de alguma maneira a dignidade das pessoas. Então isso também é errado. Por fim, algo que pede também esse mandamento pra gente, que parece que não tem nada a ver, mas tem, é a questão de você tratar tratar bem os animais, né? Então, os animais foram criados por Deus, foram criaturas criadas, enfim, que Deus teve ali um plano na criação para os animais. Hoje a gente vê, assim, 880, né? Ou as pessoas estão endeusando os animais, colocando os animais no mesmo patamar do ser humano, e não é assim. O mundo foi criado numa hierarquia, né? Então, o ser humano domina, né, os animais e as plantas, por uma questão até racional, de intelecto. Isso não significa que a gente não deve ter respeito pelos animais, né? Até aqui no Catecismo, parágrafo 2418, é contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar suas vidas. Só que também é igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Então, é errado você maltratar os animais, mas é também errado você tratar o animal como se fosse um ser humano, fazer festa de aniversário para o animal, sabe? Umas coisas assim, que você poderia estar usando aquele dinheiro para ajudar uma pessoa que está na rua, passando fome, dormindo no chão, sem nada para comer, e aí você vai e gasta com o animal. Então, também, os dois lados estão errados, né? E por fim, a questão da atividade econômica. A gente vai entrar nisso
quando eu for gravar uma aulinha só sobre doutrina social da igreja, mas é importante a gente pensar que a economia, de maneira geral, está intrinsecamente ligada a esse mandamento também. E o fato da gente não viver até uma economia justa, né, pensar que o lucro é o fim último da atividade econômica, isso é moralmente inaceitável, porque acaba colocando os bens materiais acima do bem do ser humano. Acho que é isso, cobri todos os tópicos desse mandamento a princípio. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários também. Obrigada!